Bom dia, meus queridos, tudo bem? Como é que foram? Final de semana, tudo ok? Quarentena, assistindo muito filme, escutando muita música, né? Bom, enfim, né? Temos que continuar respeitando a quarentena, ok? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar, enfim, nós vamos dar nome aos bois. Vamos entrar na questão química. Realmente na parte, vamos colocar assim que agora vamos para cereja do bolo, tá? Que é o que? As substâncias utilizadas na fabricação do vidro. Então, nós temos obviamente várias substâncias. Vamos começar por essa substância aqui, que, né, vou colocar aqui fórmula química, né? Ok? Estamos vendo aqui que é o óxido de silício. Então vamos lá. Óxido de silício. Óxido de silício. Quando nós falamos óxido de silício, nós estamos falando do quê? Do componente principal. É o principal componente na obtenção do vidro, tá? E esse componente principal, e o que é? Na verdade, é a areia, tá? E ela chega na quantidade percentual, se você pegar do vidro, ela chega a aproximadamente 70%, tá? Então aqui nós estamos vendo um protagonista dentro das substâncias utilizadas no vidro, ok? Outra muito importante é colocar a fórmula química, né? CaO, que é o óxido de cálcio. Então vamos lá. É o óxido de cálcio. Obviamente, muito importante, tá? Ok? Ele é muito importante, né? Na composição, na composição do vidro, ok? Obviamente eu estou falando da composição do vidro, onde nós temos uma aplicação, a principal aplicação dele, tá? Ele dificulta a cristalização da sílica. A cristalização da sílica, que é aquele componente que nós, né, vimos anteriormente, principalmente. Mas ele tem um principal objetivo, tá? O principal objetivo é que ele não retorne a formar cristais de areia, tá? Ok? Então ele tem uma função estabilizante aí. Por quê? Você usando o óxido de cálcio, desculpa, não entendi isso aí tá bom, do Google. Então vamos de novo. Se o celular falou que não entendeu, vamos lá. Bom, voltando. Então é isso. Você tem aqui a formação, né? Você tem a matéria-prima principal. Você tem isso, você aplica também, né? Uma substância que ela tem como principal objetivo que essa parte aqui que nós estamos vendo, esse cara aqui, não retorne como
como areia, tá? Então ele dificulta a cristalização da sílica. Então ele tem como principal objetivo estabilizante. Que sentido? Ele estabiliza para que você não tenha um retorno como cristais de areia. Um outro muito importante também, tá? Nós temos esse cara aqui, tá? O Na2CO3, ok? Beleza? Carbonato de sódio, certo? Ou também pode ser usado, né? Esse cara aqui, ó, Na2O, o óxido de sódio, ok? Óxido de sódio, tá? Então, ele tem o objetivo principal dele, né? Podemos colocar assim, vamos dizer assim, o objetivo ele tem que remover, tá? Remover qualquer bolha, bolha de ar durante o processo, tá? Durante o processo. E com certeza, né, não é tão difícil imaginar que não é interessante você ter, até o aspecto do vidro, você ter bolhas de ar, né? Ele, né, até na questão da estética, ele realmente não é nada interessante você ter. Então você usa, né, o carbonato de sódio, o óxido de sódio, você usa como você remover a bolha de ar durante o processo, e ele também contribui o quê? Para a dureza e rigidez, tá? Do vidro, ok? Também muito importante. Vamos a um outro cara, também importante. É esse cara aqui, Al2O3, tá? Que é o óxido de alumínio ou alumina, tá? O objetivo dele, da composição, é o que? É conferir o que? O objetivo principalmente é o que? Maior resistência, a choques mecânicos do vidro, ok? Então ele tem como a sua função, né, dentro da fabricação é principalmente o que? Que obviamente você tem, né, o choque desse vidro. Quando eu falo choque mecânico, obviamente você bater alguma coisa, né? E aí quando você bate, você tem um atrito, você tem esse choque. E essa substância, ela ajuda nessa característica, tá? Agora só um momentinho que eu vou trocar aqui a folha, né? Para nós darmos continuidade à explicação, ok? Vamos lá. Depois, nós temos também um outro muito importante, o 5 aqui, tá? Que é o MgO, que é o óxido de magnésio, tá? Também é muito importante
porque por que ele é usado? Porque ele ajuda o vidro a suportar mudanças bruscas de temperatura. Então vamos vendo que são várias substâncias usadas, né, dentro do processo. Então o óxido de magnésio tem como função o quê? Ele faz com que o vidro suporte mudanças bruscas de temperatura, que é uma coisa que está associada muito a intempéries, enfim. A aplicação, dependendo do que você for usar do vidro, você vai ter essa mudança, tá? Continuando, temos também um outro muito importante, tá? O vidro de soda cal, tá? É um vidro mais comum, né? A sua composição tem principalmente na sua composição, vamos colocar aqui, composição, nós temos sílica, cal e carbonato, tá? Nós temos esses três, né? As três substâncias, e o uso dele, esse é o uso que, né, nós temos, né? Enfim, nós vemos essa aplicação no nosso dia a dia, que são pratos e copos, ok? Cesto, vamos lá, que a lista vai. 7. Nós temos o vidro de sílica fundida ou quartzo, ok? Muito importante também, tá? Porque ele está associado a sua resistência está associado a um ponto de fusão, tá? É elevadíssimo, né? Está associado ao quê? A elevadíssimo ponto de fusão, ok? Ponto de fusão, resistência química, Então, obviamente, podemos associar que essa substância, né, no caso, o vidro de sílica, o quartzo é um tipo, né, um vidro, né? Aí nós podemos colocar o que? Como tem principal componente, esse cara aqui, ele tem o que, ó? É o SiCl4, né? Que é o tetracloreto de silício. Então, tetracloreto de silício. Então ele tem, né, elevadíssimo ponto de fusão, resistência química e resistência térmica. Resistência térmica elevadíssima. Então, quando você precisa desse tipo de
um vidro com essas características, né, usamos esse vidro, ok? O que dá essa característica, né, que foi comentado anteriormente, o que dá essa característica é o tetracloreto de silício, tá? E não é, aqui até coloquei, não é utilizado, classe, esse tipo de vidro não é utilizado para produção de objetos, tá? Ele é usado principalmente em vidraria de laboratório. Outra característica, né, desse cara aqui, né, o vidro sílica, é que ele é custo muito elevado, ok, classe? Então realmente ele não vai ser usado, por exemplo, em pratos e copos, tá? No dia a dia, porque realmente ficaria inviável, tá bom? Vamos lá. Oitava substância. Você vê que nós temos bastante, né, substância aí. Outra que também, na sua formulação do vidro também, que nós podemos utilizar, é o vidro de boro silicato, tá? E a sua composição é óxido de boro, ok? E silicato, tá? Silicato. Características dele, tá? Quando aquecido, não quebra, ou seja, capacidade de expansão, expansão ou dilatação, ok, classe? Então é uma característica também, né? E também não quebra com impacto, resistente a impacto, também ele ajuda a resistência a impacto, ok? Utilização, principalmente, olha que interessante, lâmpadas, tá? Lâmpadas, ok? Só um minutinho, vamos lá. Tirar aqui a folhinha, vamos para outra, que eu tenho que segurar ela, apoiar aqui, senão ela acaba saindo. Então, por isso essa necessidade de fazer aqui essa engenharia. Vamos lá, coitada da engenharia, mas tudo bem, vamos lá. Aí, nós temos aqui a 9, tá? 9. Não sei se dá para ver, não está dando para ver muito bem. Vamos puxar um pouquinho mais aqui a 9, tá? A 9, nós temos outro também tipo de vidro, tá? Que é o vidro de chumbo, ok? Então, o vidro de chumbo, obviamente, o que ele tem? Ele tem um alto teor, né? Tem um alto teor de, né, PbO, a fórmula de óxido de chumbo, obviamente, né? Óxido de chumbo, tá? Ele tem baixo ponto de fusão,
tá? Alta densidade, ok? Alta densidade. O uso dele, principalmente, protetor para radiação, tá? Ou seja, né, não precisa, né, dá para nós associarmos, por exemplo, a aplicação desse tipo de vidro, por exemplo, e na base internacional, né, que fica lá no espaço, né, a base internacional, que fica no espaço, onde você não tem a mesma proteção que nós temos, né, da radiação, né, na nossa atmosfera, no nosso campo magnético, né. Então, se você, por exemplo, está numa base estacional, ou você tem aqui, né, você tinha os ônibus, né, ou foguete, ou algo que você tenha, ou que você necessita, né, de ter uma visão, né, de ter algo transparente, né, ou pelo menos que você tenha algum tipo de visão, e que você precisa, por exemplo, dessa proteção da radiação, você vai usar esse tipo de vidro, obviamente com outras características, é um vidro super resistente, né, questão da pressão, temperatura, enfim, mas é também um outro tipo de vidro, né. E falando do último vidro também que nós temos, é o vidro, né, que aí também entra substâncias, né, o vidro de silicato de alumínio, ok? Composição: óxidos de alumínio e boro, ok? Principal característica é a sua durabilidade química. Então, classe, o que nós podemos aqui, né, para fazer um resumo aí? O resumo é que nós temos várias substâncias, né? Vamos colocar aí principalmente 5 substâncias e 5 tipos de vidros, né? Entre o qual se destaca o vidro de cal-soda, vidro de sílica, vidro de borosilicato, vidro de chumbo e vidro de silicato de alumínio. Obviamente que com esses vidros tem as suas substâncias químicas, que são os seus princípios químicos e que vão dar essas características aos vidros. Ok? Então tá, classe. Por enquanto é só, e um bom dia.